O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou hoje o estado de Iowa e defendeu os resultados. Ele fez um discurso basicamente para defender a maneira como ele está tocando a economia americana. E já, claro, fazendo mais pressão para a queda de juros por parte do Federal Reserve. A declaração ela vem exatamente na véspera de uma reunião do Fed. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. Donald Trump voltou a dizer que a inflação baixou e que o emprego cresceu no seu mandato, mesmo com as demissões em massa que promoveu no setor público. Em Iowa, estado que é um dos pilares do agronegócio americano, Trump disse que o setor se beneficiou das tarifas de importação. So Japan will now allow the United States to supply up to 100% of automotive ethanol and import large amounts of aviation biofuels from the United States. That's great for you. That was part of the deal that we made. A viagem a Iowa foi um aceno aos produtores rurais, importante eleitorado do movimento MAGA. Mas Trump não escapou das perguntas sobre a morte de um manifestante por um agente federal durante os protestos em Minneapolis contra a repressão aos imigrantes. Their crime is way down. You know why? Because we took out thousands of criminals out of Minnesota, and that's why it's good. Trump busca melhorar a imagem nos Estados Unidos por uma conjuntura ruim ao republicano dentro e fora do país. No cenário externo, Trump sofre críticas pelo intervencionismo na Venezuela e pelo mal-estar que criou na relação com os europeus. Buscando diminuir a dependência do mercado americano, a União Europeia tem tentado encontrar novos parceiros ao redor do mundo. Depois do Mercosul, o bloco assuntou um acordo de livre comércio com a Índia após 18 anos de negociações. Aliada histórica da Casa Branca, a Índia viu os laços ruírem após uma sobretaxa de 50% que Trump aplicou sobre o país em agosto do ano passado, como retaliação ao governo de Narendra Modi, que não abriu mão da compra de petróleo russo. O tratado fortalece as relações econômicas e políticas entre o bloco europeu, de 447 milhões de habitantes, com um país asiático de quase 1,5 bilhão de pessoas. Juntos, representam 1/4 da população mundial. We did it. We delivered the mother of all deals. Mother of all deals. Maurício, tem dois aspectos. Eu vou começar pelo doméstico americano, depois a gente dá uma espiada na parte abrangente internacional, que terminou a reportagem da nossa Mariana Giangiacomo. A economia está ajudando ou atrapalhando o Trump? A economia está atrapalhando, né? Todas as pesquisas de opinião que a gente tem acesso, e quando a gente fala economia, um dos principais temas é o custo de vida, né? As pessoas terem a capacidade de compra, elas avaliam mal o governo Trump. Ele tem a avaliação negativa na questão de custo de vida e de inflação. E mais importante, William, ele perdeu a avaliação entre o grupo de eleitores independentes, que foi fundamental para a eleição dele em 2024. Então, há uma sensação agora que a economia, principalmente o custo de vida, vai mal nessa gestão. Obviamente que há uma polêmica aqui dos economistas se isso já é um grande efeito das tarifas, alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas o fato é que a economia é um dos responsáveis por o Trump hoje ter uma popularidade bastante abaixo do que ele tinha, inclusive, no seu primeiro mandato. Fed, juros, Trump. Esse triângulo, como é que vai ser? Amanhã, né? Amanhã tem a decisão do Fed, vai ser a primeira vez que Jerome Powell vai ser, ali vai dar uma entrevista, né? Ele sempre dá uma entrevista depois da decisão. A expectativa é pela manutenção dos juros, vai ser a primeira vez que ele vai falar depois daquele posicionamento público que ele inaugurou, de um posicionamento político de um presidente do Banco Central nos Estados Unidos, dizendo, olha, o Trump está querendo abrir processo criminal contra mim porque ele quer que eu baixe o juro, né? E essa é uma interferência inaceitável. Já há uma discussão nos Estados Unidos que a inflação ela vai finalmente refletir as tarifas. O que aconteceu é que já havia um movimento de preparação para um aumento de tarifa que ninguém sabia para onde era, então uma elevação fortíssima dos estoques, antecipação de importações, uma hora isso vai acabar.
e isso vai... Esse colchão. Esse colchão que foi criado antes do 2 de abril e tudo, as coisas foram demorando para entrar em vigor e a indústria americana e o importador foi se precavendo. Então, há uma expectativa de que essa inflação, que hoje está próxima de 3%, chegue a 4%, ou seja, o dobro da meta, o que vai impedir que o Banco Central baixe o juro. O movimento que está acontecendo, além dessa expectativa pelo juro, é uma desvalorização fortíssima do dólar, né? Hoje de novo. Hoje de novo, e o Trump foi perguntado sobre isso e ele disse o dólar está onde ele deve estar. A última vez que ele disse tem que cair mais, o dólar afundou. Faz alguns meses isso. Então, o desequilíbrio está dado. Assim, há uma série de fatores para desaguar ainda na economia americana, precariedade do mercado de trabalho, mesmo que a taxa de desemprego ainda esteja baixa, ainda assim há uma piora contratada para a economia esse ano. Tem um grande fator de irritação para o Trump, exatamente que a Mariana estava trazendo na reportagem, independentemente do que você quiser observar sobre a economia doméstica americana, fique absolutamente à vontade. Só desviando a nossa atenção um pouco para o lado externo. Esse acordo Índia-União Europeia é um dos irritantes para o Trump, assim como o Canadá e China. Como é que ele está reagindo? Assim como que Starmer na China, está lá na China, está indo para a China hoje, foi para a China hoje, também para explorar aumento de investimentos chineses e acordos comerciais também com a China. O Canadá, ele ameaçou impor tarifas de 100%, né? Mas essas ameaças, assim como a tarifa de 25% que ele impôs à Índia por importar petróleo russo, acabam servindo de incentivo para esses acordos, né? E, aliás, a relação dele com a União Europeia também. Agora também ele ameaçou a União Europeia por causa da Groenlândia, né? Os países que enviaram tropas para a Groenlândia, que eram os países principais da União Europeia, com exceção da Itália, os outros grandes países estavam todos nisso. Ameaçou também com tarifas e aí isso, em vez de amedrontar, intimidar, enquadrar os países, está tendo o efeito contrário quando se trata de países que têm margem de autonomia econômica e política, né? Como é o caso de todos os países que nós estamos mencionando nesse programa aqui. Então, ele está tendo o Trump está fazendo algo bom para a economia mundial, que é uma nova onda de acordos de livre comércio, porque isso estava enterrado no mundo, né? O protecionismo tinha se tornado uma grande onda, né? Partindo dos Estados Unidos, que era bipartidário, que é bipartidário. O Biden também era bastante protecionista e o Obama também. E da Europa, o protecionismo europeu também era muito forte. Mas agora todo mundo está se mexendo por razões que são geopolíticas, não são só econômicas, né, como essa ordem geoeconômica em que o Trump impõe com sanções financeiras, ameaças de sanções financeiras e a imposição de tarifas, o seu desejo. Então, os países estão se movimentando. O Lorival, Maurício, está mencionando um dos aspectos mais relevantes hoje na ordem internacional, usou a expressão geoeconomia, que vem da geopolítica, e fez essa menção, que as decisões que a gente poderia esperar que fossem tomadas a partir do que se convencionou acreditar da irracionalidade da economia, todo mundo ganha, são decisões hoje tomadas por fatores geopolíticos. Nesse sentido, Maurício, na sua posição de observador aí em Washington, Trump está conseguindo o contrário do que pretendia? Bom, é muito difícil a gente ter uma avaliação porque a gente está passando por isso, né? Mas eu só queria colocar 3 aspectos assim, interessantes. O primeiro é que as minhas fontes aqui em Washington, William, dizem que o Trump ficou muito irritado com o discurso do primeiro-ministro do Mark Carney do Canadá, que basicamente ele quase que monopolizou a atenção em Davos, né? O discurso dele foi muito marcante, muito mais comentado, inclusive, do que o próprio Trump. Isso irritou o Trump. Obviamente que essas tarifas, como o Lorival apontou, são muito mais ameaça do que prática. Lembrando que o Canadá exporta milhões de barris por dia
os Estados Unidos, e uma tarifa de 100% explodiria a inflação, principalmente no meio oeste americano, né? Então, o que mesmo as minhas fontes da Casa Branca dizem que isso é altamente improvável, né? Mas o fato é, William, que a relação com o Canadá e Estados Unidos, ela está bastante prejudicada, né? E a gente vê o nível de turismo dos canadenses para os Estados Unidos baixou muito. Tanto os conservadores quanto os liberais no Canadá têm um sentimento anti-Trump muito forte. Então, essa foi uma mudança muito grande do que eu costumava ver aqui em Washington. Em relação à China, tem uma coisa interessante que corre nos bastidores da diplomacia em Washington, que o Trump já é conhecido na China como nation builder, né? Que ele está construindo nações, e que na visão do governo chinês, obviamente que eles nunca vão falar isso em público, né? Mas na visão do governo chinês, pelo que os diplomatas falam aqui, o Trump está fazendo grandes favores para a China, e ela obviamente está conseguindo se engajar em negociações que não eram possíveis antes do Trump, inclusive antes do primeiro, mesmo durante o governo Trump. Só para completar essa questão da Índia, a Índia para mim é um fenômeno, porque em Washington havia um consenso entre democratas e republicanos que a parceria com a Índia era fundamental, por vários motivos. Um dos primeiros que a Índia poderia ser um parceiro, inclusive, para fazer frente à China, né? Vários termos, em termos de tecnologia, em termos bélicos, em termos de posição estratégica, em termos de capital humano, e o que essa administração Trump tem prejudicado muito a relação com a Índia. Lembrando que o Narendra Modi, no primeiro mandato do Trump, era muito próximo à administração Donald Trump. E dois aspectos prejudicaram muito essa relação com a Índia. Primeiro, a questão dos vistos de trabalho nos Estados Unidos. Os indianos eram os principais beneficiários desses vistos de trabalho. Inclusive, tem vários CEOs de empresas de tecnologia que são indianos e entraram nos Estados Unidos com visto de trabalho, que está completamente banido. E também a questão das tarifas, né, que a Índia importa produtos farmacêuticos, petroquímicos, tecnológicos, enfim. Então, essa mudança foi muito grande, assim, ele quebrou relações muito fortes, aí, principalmente Canadá e Índia, né? Tem um ponto que ele fala, que é essa história dos vistos de trabalho, né, o Trump com a política imigratória, expulsando quem está dentro e impedindo quem está fora entrar. Ele está gerando uma imprevisibilidade no mercado de trabalho, não só de mão de obra, mas de custo de mão de obra, né? E o quanto isso, o americano vai querer fazer o que os imigrantes faziam, né? Que tem, na maioria deles, subempregos, mas que fazem a economia girar e que, de alguma forma, mantêm o consumo em alta. Então, há uma preocupação com o custo de trabalho. O contraponto que tem sido chamado a atenção é que há um investimento fortíssimo nas empresas de inteligência artificial, que, por sua vez, estão fazendo muito investimento em infraestrutura específica para o seu setor. O quanto esse investimento é capaz de fazer uma coisa que os Estados Unidos sempre conseguiu fazer, de dinamismo da sua economia, que é de manter canal de distribuição dessa riqueza, dessa geração de riqueza, com uma concentração muito grande num único setor, essa também é uma dúvida. Em Davos, houve a Davos 2. Além daquele a qual vocês já falaram, nós já conversamos, o discurso do Carmen lá em Davos foi um crime de lesa majestade, onde já se viu alguém roubar a atenção de Donald Trump. Mas o Davos 2 foi justamente o encontro das Big Techs de inteligência artificial. Foi um dos encontros mais relevantes dos últimos tempos e de lá saíram com um notável otimismo em relação à capacidade dessa inovação tecnológica de gerar mais produtividade da economia americana. Isso salva o Trump? Então, esse é um fator desconhecido, né? Ninguém sabe qual é o impacto que a inteligência artificial está tendo sobre o emprego e sobre os preços, né? Então, a resposta pode ajudar, sim, né? Porque já existem algumas distorções assim, em relação aos fundamentos da economia, sobre o comportamento da economia real, apesar dessas duas políticas que são inflacionárias, né? A política de expulsar os imigrantes, que pressiona o preço da mão de obra, e a política de elevar tarifas, que pressiona diretamente os preços dos produtos importados, e não só dos produtos importados. Esses agricultores de Iowa, por exemplo, foram muito castigados pelas tarifas, porque os silos são feitos de metais que são importados, os tratores
tem peças que são componentes, que são, ou às vezes o trator inteiro, os implementos são importados, né? Então, é toda uma cadeia da economia que sofre com essas medidas. Da mesma forma, a agricultura depende muito da mão de obra imigrante. Então, assim, e assim como a construção civil, outros setores importantes. Por outro lado, os grandes varejistas, por exemplo, estão substituindo, né, essa mão de obra por inteligência artificial. Então, esse é um fator que está impactando também, mas é muito cedo para saber qual vai ser o resultado final. Por último, Maurício, eu tenho um minutinho ainda para a gente encerrar essa parte de economia americana e economia internacional, com a sua visão da confiança que o Trump quebrou ou não em relação aos Estados Unidos como o grande hub, sobretudo financeiro. Vou tentar ficar circunscrito aqui ao mercado financeiro. O Dorival colocou um ponto muito importante. Hoje no mercado financeiro, o que tem segurado as bolsas americanas e todo mundo quer participar da bolsa americana hoje nesse aspecto são as empresas de tecnologia. E quando você olha, são as empresas de tecnologia de alguma maneira que estão nesse vaso comunicante aí da inteligência artificial. Inclusive, elas fazem muito negócio entre elas, né? Então, assim, inclusive é interessante, William, que pela primeira vez eu vejo que para participar do mercado acionário americano, muitos investidores de fora estão tomando hedge do dólar, que é uma coisa, uma novidade. Isso aconteceu a partir do Liberation Day em abril. Então a gente tem um fenômeno interessante que tem a bolsa, o mercado acionário sendo puxado positivamente por essas empresas de tecnologia e, ao mesmo tempo, as curvas de juro futuro, obviamente, pressionadas justamente por esse ponto que você colocou, que é a falta de confiança. Obviamente que tem um prêmio nos juros, na curva de juros americana, pela maneira com que o Donald Trump está fazendo a gestão da economia. Obviamente que o mercado está muito preocupado com essa questão do Federal Reserve, o mercado está muito preocupado com essa questão desse vai e vem das tarifas, mas, ao mesmo tempo, tem segurado essas empresas de tecnologia têm segurado o mercado. Agora é interessante mencionar que já existe uma discussão quase que técnica aqui de que essas empresas de AI, de tecnologia, elas vão daqui a pouco virar too big to fail para a economia americana, porque é o que está segurando, é o que está trazendo boas notícias para essa administração Trump, que a Bolsa continua entregando resultado principalmente por causa dessa cadeia de valor da inteligência artificial. Maurício, queria começar por você, Maurício Moura, doutor em Economia, Gestão Política, professor na George Washington e fundador do Instituto de Pesquisa e Ideia. Maurício, muito obrigado pela participação aqui no WW. Boa noite para você aí nos Estados Unidos. Obrigado, boa noite, Thaís, boa noite, Dorival, boa noite, William. Thaís, igualmente. Obrigado, querida, boa noite.